Seja muito bem-vindo ao canal Matrix Mundial. Eu sou Lucas Neves e hoje trago para você o nosso giro de notícias, aonde eu estarei trazendo várias informações relevantes que estão ligadas aí às profecias bíblicas para o Apocalipse. Nós estaremos falando sobre a ONU aprovando um pacto que irá transformar o mundo, que começa a desenhar a ONU como sendo um governo mundial, a estrutura que será usada pelo anticristo para reinar sobre as nações, como está no livro do Apocalipse. Nós temos também outra pauta, que é o cartão de imunização chegando à Europa, e isso representa um grande controle sendo imposto à população europeia e não irá parar na Europa. Quero que você acompanhe aqui o que eu tenho para trazer para você. Também estaremos falando sobre Israel em guerra, quais são as implicações disso. E também estaremos falando sobre um recente blackout bancário. Tome muito cuidado com o seu dinheiro, eles já estão ensaiando o grande apagão. E o blackout bancário faz parte desta grande encenação. E esta manobra será aí crucial para trazer muita crise nos próximos anos, porque as pessoas não terão acesso ao seu dinheiro que está em bancos digitais. E isso foi dito pelos próprios figurões aí da elite mundial em suas reuniões. Então vamos começar aqui com a primeira pauta, que é a ONU aprovando o Pacto para o Futuro, e de agora em diante, todos os países terão que cumprir isso. Esse pacto, ele tem ali aproximadamente 50, 60 pontos, né? Mas eu vou trazer alguns desses principais pontos para você. Lembrando que aqui no Matrix Mundial, você ouviu sobre o Pacto do Futuro, Pacto para o Futuro, melhor colocando, antes de acontecer, tá? Eu fiz 2 vídeos explicando para você os perigos disso, o que viria com isso, os outros pactos que vêm também com o Pacto para o Futuro, e isso aconteceu. Então aqui nós fazemos um estudo sério, aqui nós não falamos sobre o assunto depois que é tarde demais. Não, a gente fala antecipadamente, a gente prepara você para o que está acontecendo, a gente analisa verdadeiramente o cenário mundial para trazer aqui para você as melhores informações possíveis. Então, vamos lá, os principais pontos aí, quais são as principais mudanças que vêm com este Pacto para o Futuro que foi aprovado na ONU. Ele firma, em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu estabeleço aqui, e já trazendo para você a seguinte informação. Eu estou aqui me baseando inclusive em referências feitas pela doutora Meryl Nass, tá? Que vem observando a ONU há muito tempo, que fala muito sobre imunizantes, enfim. Então ela fez aqui um balanço sobre este Pacto para o Futuro, e eu vou trazer aqui um resumo para você das principais mudanças que a gente vai ver no mundo aí nos próximos anos, graças à sua aprovação. O Pacto para o Futuro firma a ONU como a governança mundial, tá? E dá à organização superpoderes. Inclusive, eu vou ler para você aqui algo que a doutora Meryl Nass traz de dentro do documento. Veja só, do Pacto para o Futuro. Transformaremos a governação global, o que levará a um futuro mais brilhante para toda a humanidade. Mas isso exigirá maior cooperação internacional e conformidade com o direito internacional. E mais abaixo, em outro parágrafo, eles dizem o seguinte no documento: fortaleceremos o sistema das Nações Unidas. Eu disse para você que o Pacto para o Futuro, que traz aí, por exemplo, a linguagem do multilateralismo, né? Ele já está desenhando a estrutura para um governo único mundial através da ONU. Multilateralismo é apenas outro nome para a nova ordem mundial. Multilateralismo significa
todos os países em prol de uma única agenda, se uniformizando, independentemente se é China, se é Rússia, se é Brasil, se é Estados Unidos. A ONU está fazendo com que todos os países venham a adotar o seu pacto para o futuro, venham a se padronizar em vários aspectos e reconhecer a ONU como a autoridade, né, mundial. Como eles colocam aqui, eles irão transformar a governança global. Eles irão fortalecer o sistema das Nações Unidas e isso começa agora, através da aprovação desse pacto. Outro ponto por trás dessa aprovação é que eles estão acelerando o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030. Eles também estão criando um novo sistema econômico mundial com uma nova moeda digital global. Então, a nova ordem mundial, ela está à vista, ela está aos olhos. Não é teoria da conspiração, eles estão fazendo isso de dia. Eles não estão escondendo nada. Eles estão deixando muito claro o que nós iremos enfrentar de agora em diante. Temos também o seguinte: esse pacto legitima um estado de biovigilância mundial nos moldes do que foi imposto no período da pandemia, com a desculpa de prevenir novas crises de saúde. Esse pacto também dá à ONU o poder de estabelecer o estado de emergência planetário. E eu falei para você a respeito desse estado de emergência. Eles querem aí justificar, por conta, né, do teatro das mudanças climáticas e das outras crises que afetam o mundo, que o mundo está em um estado de emergência e a ONU precisa declarar esse estado de emergência e começar aí a mandar, né, várias e várias medidas que irão implicar em controle, né? Lockdowns, por exemplo, e outras coisas mais que nós vimos durante o período da pandemia. Então, eles podem trazer um estado de emergência planetária para poder decretar lockdown climático em alguma região. É verdadeiramente um conceito, o estado de emergência planetária, que abre margem para muita coisa e que já foi discutido, por exemplo, pelos globalistas não apenas da ONU, mas também do Fórum Econômico Mundial e do Clube de Roma. É algo que eles já estão aí desenhando desde 2019, tá? E agora, com a aprovação do Pacto para o Futuro, esse estado de emergência planetário pode ser colocado em prática a qualquer momento, pode ser colocado amanhã, pode ser colocado daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, nós não sabemos. Mas agora existe margem para esse precedente, tá? Eles também, através desse Pacto para o Futuro, querem promover novas imunizações e o controle populacional. Além disso, o pacto ele avança, né, o controle dos globalistas dos territórios agrícolas, com a desculpa de proteger a biodiversidade. E esse pacto também justifica a censura e outras medidas autoritárias através do cientificismo. Então, meus amados, esses são os principais pontos que eu elenquei para poder explicar para vocês sobre o que nós iremos enfrentar de agora em diante com esse pacto para o futuro. Eles trazem toda a desculpa de que isso é para poder garantir aí o desenvolvimento sustentável, para poder cuidar dos recursos da terra, para poder fazer com que a pobreza e a fome desapareçam. Mas como vocês podem ver, né, em alguns pontos desse pacto, não tem nada a ver com o progresso da humanidade, e sim em desenhar uma plataforma de controle mundial através da ONU. E isso é algo que eu estou alertando a vocês aqui há anos. Vamos passar para a nossa próxima pauta, que é o cartão de Vaci.ne.nação chegando à Europa. O chamado Euvabeco será implementado em 5 países europeus, que são Letônia, Grécia, Bélgica, Alemanha e Portugal. E aí talvez você que mora na Europa agora esteja pensando: ah, que bom, Lucas, porque eu não estou em nenhum desses 5 países, então eu estou bem. Não. Acontece que isso será implementado nesses 5 países agora, iniciando em dezembro, né? Eles estarão testando essa tecnologia
e já estarão ampliando aí para o resto da Europa. Então isso vai atingir a Europa inteira, tá? E não só a Europa, mas sim o mundo inteiro, pois isso faz parte de um esforço da elite mundial para poder justificar uma identificação digital universal que inclusive usa as imunizações como um parâmetro de bom comportamento social. A gente viu, por exemplo, aí com a medida da Covid-0 lá na China, como pessoas que não faziam regularmente o teste PCR e que não passavam ali pelo experimento, né, sofriam graves consequências. E isso tudo através de um cartão de var.ne.vacinação. E nós já temos aí muitos relatos de pessoas de Portugal e de outros países da Europa de que quando ocorreu a pandemia, né, eles implementaram algo semelhante, implementaram ali uma identificação de quem estava ou não imunizado, e isso foi usado para poder excluir muitas pessoas da sociedade. Muitas pessoas foram impedidas de frequentar a faculdade, de frequentar os seus empregos, enfim, tiveram as suas vidas interrompidas. E com a chegada desse cartão, as pessoas que já viram isso acontecer uma vez sabem exatamente do que se trata, né? Inclusive, em uma reunião das lideranças mundiais em 2022, um globalista previu que isso seria feito, que essa implementação de um cartão de imunização digital seria algo trazido aí no mundo antes da próxima pandemia. Veja só. So let's have a digital health certificate acknowledged by WHO if you have been vaccinated or tested properly, then you can move around. So for the next pandemic, instead of stopping the movement of the people 100%, which clogged the economy globally, you can still provide some movement of the people. Indonesia has achieved, G20 country has agreed to have this digital certificate using WHO standard, and we will submit into the next World Health Assembly in Geneva as the revision to international health regulation. So hopefully for the next pandemic, we can still see some movement of the people, some movement of the goods, and movement of the economy. Pois é, meus amados, então eles estão preparando o cenário para uma próxima pandemia, eles estão já trazendo aí o controle digital da humanidade. Isso é verdadeiramente muito sério. Antes de passar para as próximas pautas, eu quero trazer aqui as últimas contribuições feitas pelos irmãos para a continuidade do nosso trabalho. São os irmãos que todos os meses fazem com que o Matrix Mundial exista, fazem com que o nosso trabalho seja possível. Desde o último vídeo, estas foram as contribuições que recebemos. Rita Soares, que é uma contribuidora fiel e traz uma grande contribuição. Lorena da Silva, que contribui pela primeira vez para o nosso trabalho e traz uma grande contribuição. Luciana Lacerda, que é uma contribuidora fiel, já está contribuindo aí pela segunda vez nesse mês, junto com a Rita Soares, se eu não me engano, e também, traz uma contribuição generosa. Temos o Kleber Roberto, que traz aqui a sua primeira contribuição para o Matrix Mundial, o Cícero Rodrigues, que traz a sua primeira contribuição para o Matrix Mundial, o William Martins, que é um contribuidor fiel e traz uma grande contribuição para o nosso trabalho, o Célio Santos, que é um contribuidor fiel do Matrix Mundial, e o Davi Rodrigues, que também é um contribuidor fiel do Matrix Mundial. Agradeço a todos os amados irmãos pela generosidade, por nos ajudarem, aqueles que contribuem todos os meses, aqueles que estão contribuindo pela primeira vez, agradeço igualmente, tá? E deixo aqui para você que nos acompanha e acredita que o nosso trabalho é importante, que o nosso trabalho deve continuar, eu deixo aqui a nossa chave Pix na sua tela e também na descrição, para que você possa ajudar essa obra, para que você possa aí financiar também esse trabalho que é tão importante e que traz informações que muitas vezes você não vê em outro lugar. Vamos continuar aqui em nosso giro de notícias. A nossa próxima pauta é Israel em guerra.
E isso está dentro, meus amados, da profecia apocalíptica que fala sobre guerras e rumores de guerras aí no período apocalíptico. E eu quero trazer uma linha do tempo para vocês para que a gente tenha a dimensão do que está acontecendo no mundo nos últimos anos, tá? Nós estamos sendo tão bombardeados com notícias que esse tipo de coisa que a gente está vendo agora parece banal, mas não é banal. Eu quero mostrar para você o seguinte. Em 2022 foi realizado aquele ritual onde a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu mostrei para você através da geometria que tudo aquilo foi um ritual que tinha data para acontecer, né? Nós temos também, em 2023, em decorrência do ataque feito pelo Hamas a Israel, nós tivemos aí Israel atacando a faixa de Gaza. E isso trouxe várias implicações, né, no mundo inteiro. E em 2024, nós estamos vendo Israel atacando o Líbano. Nós estamos falando de 3 anos de guerras importantes acontecendo de forma consecutiva. Nós estamos vivendo em um momento ímpar. O que nós estamos vendo não é algo a se ignorar. Nós precisamos prestar atenção e isso bate exatamente com o que a Bíblia fala sobre o período do fim, né? Um texto que conhecemos bem, que nos fala sobre guerras e rumores de guerras, mas isso ainda não é o fim, como diz a Bíblia, né? Isso é um prenúncio do fim, pois nós veremos muitas coisas acontecendo ainda de agora em diante, né? O anticristo vai se manifestar, isso é um sinal de que o arrebatamento se aproxima. O governo mundial está sendo construído, isso é um sinal de que o arrebatamento se aproxima. Nós estamos vendo também aí a implementação, né, de uma moeda digital global, e isso é um sinal de que o arrebatamento se aproxima. E várias outras questões também, como essa, né? Então, meus amados, o que ocorre? Israel e o Líbano estão oficialmente em guerra e as lideranças mundiais temem que o conflito possa se transformar em algo de grande escala, o que poderia implicar em armas de destruição em massa e conflitos terrestres. Também poderia implicar no envolvimento direto de outros países, tanto para o suporte de Israel quanto para o suporte do Líbano, e também poderia implicar em uma grande crise humanitária. Quando a gente fala Líbano, a gente está falando, obviamente, do grupo terrorista que ali atua, que é o Hezbollah. Mas acontece que há uma simbiose, né, do grupo terrorista do Hezbollah com as autoridades do Líbano. Então nós temos aí pessoas de alto escalão do Líbano deixando muito claro que há uma guerra do Líbano contra Israel, né? Então, o que a gente pode ver? A gente pode ver uma grande crise de agora em diante, que pode inclusive envolver outras nações islâmicas, tá? Cada vez mais o que Albert Pike disse que aconteceria, né, o cenário de Terceira Guerra Mundial que ele descreveu, que começaria do sionismo político, ou seja, do Estado de Israel contra as nações islâmicas, cada vez mais a gente vê que isso vai se tornando, né, possível. E Albert Pike previu isso em 1800, antes de todas as guerras mundiais. Ele previu como aconteceria cada uma delas, inclusive a Terceira Guerra, que é justamente para onde nós estamos rumando agora. E existe algo muito interessante que ocorreu há alguns dias do início dessa guerra entre Israel e Líbano. O Papa Francisco, ele fez uma viagem de exatos 33 mil quilômetros e esse foi um fato amplamente divulgado pela mídia e eles fizeram questão de frisar sempre no número 33. Inclusive, eu publiquei isso no nosso Telegram. Como nós sabemos, o número 33 é o maior grau dentro da maçonaria e o lema do grau 33 é ordem através do caos. Esse é o modus operandi da elite mundial. Eles criam o caos para poder estabelecer a ordem que eles querem, para poder justificar as medidas que eles querem implementar e que antes você não concordaria se não houvesse o caos.
Então nós vemos essa situação em Israel e isso terá muitas consequências dentro, inclusive, do Conselho de Segurança da ONU. Enfim, nós estaremos observando de perto isso e traremos aqui para você qualquer atualização. E agora vamos para a nossa última pauta, que é o blackout bancário. Veja só essa matéria publicada recentemente no jornal Daily Mail. O aplicativo bancário do Santander está online novamente após interrupção de 3 horas, que deixou milhares de pessoas sem acesso às suas contas. E aí a matéria coloca: o aplicativo bancário do Santander finalmente voltou a funcionar após uma interrupção de 3 horas que deixou milhares de britânicos sem conseguir acessar suas contas. Meus amados, o que ocorre? Klaus Schwab, falando sobre um grande apagão mundial, ele, e também algumas apresentações do Fórum Econômico Mundial já deixaram no ar que em algum momento acontecerá aí o blackout bancário, ou seja, as pessoas não conseguirão acessar o seu dinheiro que está em contas de banco digital. Por isso, eu deixo aqui para vocês esse alerta: tenha sempre dinheiro físico com você. A gente não sabe quando essas coisas vão acontecer. A gente não sabe se é amanhã, a gente não sabe se é daqui a 1 ano, se é daqui a 2 ou se é daqui a 5, a gente não sabe. Agora, essas coisas irão acontecer e certos testes já estão sendo feitos. Certas falhas a gente já consegue observar. Esse foi o ano das falhas aí cibernéticas, O ano de vários computadores Windows parando de funcionar por conta da questão da CrowdStrike, O ano onde muitos aplicativos de banco no Brasil também deixaram de funcionar, onde muitas pessoas tiveram suas contas bloqueadas, Então, há uma certa insegurança aí no que diz respeito ao dinheiro digital. Então, é importante que para uma emergência você tenha dinheiro físico com você. Você tenha na sua casa aí algum alimento, também para uma necessidade. Enfim, esse é um alerta que eu deixo aqui para você. A gente tem que estar sempre vigilante, Até porque nós que temos família, nós precisamos aí cuidar dos nossos, Enfim, eu encerro esse vídeo por aqui, meus amados. Peço que vocês curtam e compartilhem esse conteúdo para que essas informações possam chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.